Ok, pessoal, hoje é mais uma lição do Comunicação Total, Total Communication, lição 56, Lesson 56, página 199, 199, page 199. Okay, today we have a continuation of our previous lesson. This is the second part of trying to find a roommate to split the rent. Remember, Mark was trying to find a roommate to split his rent. He couldn't pay the rent alone. He needs somebody else to help him pay that rent. Okay, he can't afford it. Okay, so in this part 2 dialogue, we have there a phone call. Okay, a phone call. Somebody was calling. And then in line 1, Mark says, hi. Not Mark, excuse me. In line 1, somebody says, hi, are you Mark Fulton? Are you Mark Fulton? I'm calling about your ad at the school laundromat. Can you give me some more information? Hi, are you Mark Fulton? I'm calling about your advertisement, your ad at the school laundromat. Can you give me some more information? Oi, você é Mark Fulton? Estou ligando para falar do seu anúncio na lavanderia da escola. Você pode me dar mais informações? Then Mark says in line 2, yeah, I'm Mark. What would you like to know? Yeah, I'm Mark. What would you like to know? Sim, sou o Mark. O que você gostaria de saber? Then the guy says in line 3, according to the ad, it's a 2-bedroom apartment, right? According to the ad, it's a 2-bedroom apartment, right? De acordo com o anúncio, according to the ad, it's a 2-bedroom apartment. É um apartamento de 2 quartos, right? Certo? You see that construction, 2-bedroom apartment. Bedroom is not in plural. When you have that construction, you say 2-bedroom, 3-bedroom. But you could also say it's an apartment of 2 bedrooms. But this is a synthetic structure, okay? That's the way people usually say. Okay, according to the ad, it's a 2-bedroom apartment, right? Then Mark says, yes, that's right. Sim, isso mesmo. Then the guy says in line 5, first question. How large are the rooms? Primeira pergunta, how large are the rooms? Quer dizer, literalmente é quanto grande que são os quartos. Quer dizer, nós dizemos, qual o tamanho dos quartos? Mas ele fala, quanto grande que é? How large are the rooms? Nós vamos traduzir como, qual o tamanho dos quartos? Are they large enough? Are they large enough for 2 single beds? Are they large enough? Eles são grandes o bastante? Enough, sufficient, bastante? Eles são grandes o suficiente ou bastante para 2 camas de solteiro? Are they large enough for 2-bedroom? No, for 2 single beds? Are they large enough for 2 single beds? That's the first question. Second question. I have a brother, and I'd like to know if we could stay together. I have a brother, and I'd like to know if we could stay together. Ok? I have a brother, eu tenho um irmão, and I'd like to know, e eu gostaria de saber, if we could stay together, se nós poderíamos ficar juntos, poderíamos ficar juntos, ok? Then Mark says in line 6, well, I haven't thought about it. I haven't thought about it. Bem, eu não tenho pensado nisso, quer dizer, eu não pensei nisso. Then he says, would you like to split the rent into 3 parts? Is it? Would you like to split the rent into 3 parts? Is it?
Você gostaria de dividir o aluguel em 3 partes? É isso? Then the guy confirmed, yeah, in line 7, yeah, that should be very convenient for all of us. That should be very convenient for all of us. What do you think? Huh? Yeah, that should be very convenient for all of us. For all of us. What do you think? What do you think? Sim, isso deve ser muito conveniente para todos nós. O que você acha? Yeah, because the rent was 900. Okay, he would split the rent. So it would be 450 for each of them. But now you're going to split into three parts. It's a lot better. It will be just 300. Okay? All right. Let's go now to our next page. Okay, let's go to our next page. In page 200, okay, we have in line 8. Mark says, the bedroom is big enough for 2 beds. So it would be possible. The bedroom is big enough, is large enough, is big enough for 2 beds. Quer dizer, o quarto é grande o suficiente para 2 camas. So it would be possible. Então, isso seria possível. Então, seria possível. Okay, another question. The guy asks in line 9. Are there any restrictions for the apartment? Are there any restrictions for the apartment? Quer dizer, há alguma restrição para o apartamento? Tem alguma restrição? Are there? Tem alguma? Há alguma restrição para o apartamento? Are there any restrictions for the apartment? Then Mark says, yes, there are a few. The landlord doesn't permit parties and also pets. Ele fala, sim, existem algumas. There are a few. O landlord é o proprietário, tá? É o dono do apartamento. Tá? The landlord. Alguns até dizem que é o senhorio. Vamos dizer o proprietário. O proprietário não permite. The landlord doesn't permit. Permit is very similar. Doesn't permit parties. Ele não permite festas. E também animais domésticos. Nos Estados Unidos tem umas restrições. Tem lugar que aceita animais domésticos, tem lugar que não aceita nem passarinho. E você tem que assinar as regras do condomínio e se você quebrar a regra, você pode ser expulso. Você pode ser convidado a se retirar. E não adianta apelar para a justiça, porque o que vale é a lei do condomínio. Você lê antes de assinar. Isso lá a gente era alertado quanto a essas coisas. É interessante. Tem gente que quer silêncio absoluto. Tá? Então eles não aceitam festas no prédio, tá? Em alguns lugares. Se você quiser dar uma festa no seu, um apartamento pequeno não vai, né? Mas se for uma reuniãozinha de amigo, é evidente que isso não é proibido. Ele está dizendo festas, né? Então ele diz, yes, there are a few. The landlord doesn't permit parties and also pets. Quer dizer, o proprietário não permite festas e também animais domésticos. In line 11, the guy asks, what about you? Any restrictions? E quanto a você, alguma restrição? Porque o cara está no apartamento, ele pode ter alguma restrição. Tá? What about you? Any restrictions? E você, e quanto a você, alguma restrição? Ele fala, yes, I hate smoking. That's my only restriction. Sim, eu odeio fumo. Essa é a minha única restrição. I hate smoking. Eu odeio fumo, detesto fumo. That's my only restriction. The guy doesn't want anybody smoking in the apartment. Yeah, okay, it's his right to say that. Then the guy says, great, we hate smoking too. Ótimo, nós detestamos fumo também. We hate smoking too. It's one thing that is very important. The guy says smoking, right? He didn't say cigarette. Because if somebody wants to smoke a marijuana, okay, you can't. The pot, huh? You can't. It's not permitted. Okay, great. We hate smoking too. Ótimo. Também odiamos fumo. So it's going to be very convenient for them.
because they don't like smoking. Okay, good thing. All right. Then Mark says, cool, legal. Can you come over to see the apartment around 6 p.m.? Can you come over to see the apartment around 6 p.m.? Vocês podem vir ver o apartamento por volta das 18 horas? 6 p.m.? Can you come over to see the apartment around 6 p.m.? Then they say, of course we can. Of course we can. Claro que podemos. Of course we can. Good. I'll be waiting for you. Good. I'll be waiting for you. Bom, eu estarei esperando por vocês. See you then. Te vejo então. See you. Te vejo. Okay? Let's go now for our next page. Okay? Page 201. Okay? In line 19, checking out the apartment, 6 p.m. Checking out, verificando, checando o apartamento. 18 horas, 6 p.m. Okay? So, in line 19, Mark says, hi there, let's get in and see the apartment. Hi there, let's get in and see the apartment. Olá, vamos entrar e ver o apartamento. Let's get in and see the apartment. In line 20, the guy says, wow, looks beautiful. Don't you think, Alex? Wow, looks beautiful. Don't you think, Alex? Wow, parece lindo. Você não acha, Alex? Oh, sorry. I've forgotten to introduce ourselves. I've forgotten to introduce ourselves. I'm Alan and he's Alex. And he said, oh, sorry. Oh, sinto muito. Eu esqueci de me apresentar, eu esqueci de nos apresentar. Eu sou Alan and he's Alex. E ele é Alex. Quer dizer, eles tinham esquecido de dizer quem eles eram, né? Ali naquela pressa toda e tal. Aí ele se deu conta que esqueceram. E nós estamos usando ali o present perfect. I've forgotten. Quer dizer, eu tenho esquecido. Ele não falou I forgot. Forgot é passado. Como uma coisa está acontecendo, oh, desculpe, eu tenho me esquecido de nos apresentar. Quer dizer, eu me esqueci de nos apresentar. Tá? Eu esqueci de nos apresentar. Mas we say I've forgotten. Porque se você estivesse narrando alguma coisa que já tinha passado há algum tempo, oh, eu esqueci de me apresentar quando fui lá, tal, é diferente. Eu tenho me esquecido. I've forgotten. I have forgotten. Eu tenho esquecido de me apresentar. I'm Alan and he's Alex. Ok? Nossa, que lindo, não acha, Alex, a tradução? Nossa, né? Uau! Caramba, né? Qualquer coisa do tipo. Vamos falar até uau! Pode até falar isso também. Já se usa aqui no português. Oh, desculpe, esqueci de nos apresentar. Sou Alan e ele é Alex. And then Mark said, that's okay. Nice to meet you both. I'm Mark. That's okay. Tudo bem, querido. Não tem problema. Né? Prazer em conhecê-los. É legal conhecer vocês, os dois, né? Eu sou Mark. To meet you both. Conhecer ambos. Né? Eu sou Mark. Ok? That's okay. Nice to meet you both. I'm Mark. In line 23. Let's see the place. Let's see the place. Vamos ver o lugar. Vamos ver o local. This is the bedroom I told you about. This is the bedroom I told you about. Esse é o quarto que eu falei para você. Esse é o quarto que lhe falei. Que eu falei a respeito. What do you think? O que você acha? What do you think? Is it convenient for you guys? Is it convenient for you guys? Ele é conveniente para vocês, cara? É conveniente para vocês? Is it convenient for you? Podia só botar o for you. It's for you guys é a maneira assim mais tranquila de dizer, né? O pessoal normalmente fala dessa forma, uma maneira mais tranquila. Then, in line 24, one of them says, nothing to complain about. Nothing to complain about. Right, Alex? Nothing to complain about. Complain é queixar, reclamar. Nada para queixar, nada do que reclamar. Certo, Alex? Right, Alex? O irmão junto com ele. Alex então concorda. Yeah, it's a new building and I could see there are many stores around.
Yeah, it's a new building and I could see there are many stores around. Sim, é um prédio novo e eu pude ver que há muitas lojas por aí, quer dizer, em volta, né? É um lugar movimentado, comércio, né? There are many stores around. Ok, sim, é um prédio novo e pude ver que há muitas lojas por aí. In 26, then Mark says, here you can find almost everything, from a supermarket, a drugstore, a bakery, restaurants, etc. Quer dizer, aqui você encontra de quase tudo, né? Praticamente tudo. De um supermercado, uma drogaria, uma padaria, restaurantes, etc. Besides those things, besides quer dizer, além, besides those things, além dessas coisas, né? Besides those things, we have a subway station 2 blocks from here. Besides those things, we have a subway station 2 blocks from here. E além dessas coisas, nós temos uma estação do metrô a 2 quadras daqui, 2 quarteirões daqui. So it's very convenient, right? You have transportation 2 blocks from the place, stores around, okay? Nothing to complain. All right. Então aqui você encontra de quase tudo, desde supermercado, drogaria, padaria, restaurantes, etc. Além disso, temos uma estação de metrô a 2 quadras daqui. Ok? Vamos agora para mais uma página. Nessa nossa próxima página, em line 27, one of them asks, another question. Uma outra pergunta. Are there washing machines in the building? Are there washing machines in the building? Outra pergunta, há máquinas de lavar no prédio? Pode parecer estranha essa pergunta, mas lá nos Estados Unidos é assim mesmo. Qualquer prédio, até 4 andares, eles não costumam ter máquina de lavar no prédio, não é interessante. Mas qualquer prédio maior, sempre tem máquinas de lavar no prédio. Então você não precisa comprar máquina de lavar, nem ter. Você vai lá embaixo, a máquina, você lava em uma e seca na outra, você paga numa e paga na outra, a água é deles, a eletricidade é deles, é bastante conveniente. Isso é para quem mora no prédio. E funciona 24 horas. Se você quiser ir 3 horas da manhã lá lavar sua roupa, pode. É a prova de som, fica ao lado da garagem do prédio normalmente, não incomoda ninguém, tem câmeras de televisão, você não tem perigo que ninguém vai te assaltar ou causar qualquer embaraço. É muito interessante isso. Então eles têm uma lavanderia no prédio para atender os inquilinos. Então ele perguntou se are there washing machines in the building? Há máquinas de lavar no prédio? Yes, there are. Sim, há. They're next to the garage on the underground. Sim, há. Elas são ao lado, next to, nesse caso é ao lado. Não é próximo, hein? They're next to the garage on the underground. Underground é no subsolo. Tá? Elas ficam ao lado da garagem no subsolo. By the way, a propósito, by the way, do you have a car? Você tem um carro? Tá? A propósito, você tem um carro? Ele fala, yes, I do. Sim, eu tenho. Aí ele pergunta, is there a garage space? Garage space. Literalmente é espaço de garagem. Seria a vaga de garagem. Ele fala space. Na rua também, quando você está procurando uma vaga para estacionar, você fala space. I can't find space. This is very busy today. Eu não consigo achar uma vaga, um space, um espaço. Então ele pergunta, is there a garage space for me? Ele fala, yes, there is. Sim, tem. Lá é o seguinte, normalmente, apartamento de 2 quartos costuma ter 2 vagas na garagem. Então ele deve estar ocupando uma e vai ter a outra. Tá? É sempre assim. Muito bem. Agora, se o cara não tem carro e quiser alugar a vaga da garagem dele para alguém, ele pode. Né? Às vezes o cara tem mais um veículo. Tem gente que fazia isso lá. Eu, quando eu morava lá, eu tinha vaga na garagem, mas eu não tinha carro. Então, a gente alugava a garagem. Era mais fácil. Para nós, era preferível alugar um carro no fim de semana. Você pegava um carro na sexta-feira e entregava no domingo. Era muito mais barato, mais tranquilo e tudo mais. Porque não tem como você ir trabalhar de carro. Você não consegue pagar o estacionamento. Entendeu? Se você não tiver uma vaga no local de trabalho, você não consegue. Então, isso é comum. Então, às vezes, ter carro, né, é relativo. Muito bem. Mas se você tem uma vaga na garagem, fica mais fácil. Se não estiver ocupando, you can rent your garage space for somebody. Yeah.
Então ele fala, sim, there is. Sim, tem. Good. We're gonna give you our references and documentation for the new contract. Here they are. Bom, we're going to give you, nós vamos dar a você our references, nossas referências, and documentation for the new contract, para o novo contrato. Here they are. Aqui estão elas. Normalmente quando você entra, né, às vezes não é permitido sublocar, mas é só você avisar o proprietário que vai entrar mais uma pessoa. Eles tem muito estudante, assim, eles apenas vão inserir o nome do cara no contrato, colocar o número dos documentos dele direitinho, pegar a referência e está resolvida a questão. Mas isso então vai ainda para apreciação da pessoa. Então ele fala, ok guys, it's a deal. It's a deal, quando ele fala essa expressão, it's a deal, quer dizer, negócio fechado, está combinado, o nosso está combinado. It's a deal. Né? Essa expressão é muito antiga. Isso aí vem do tempo que o cara tirava um fio do bigode para it's a deal e entregar para o cara o fio da barba para dizer, olha, compromisso firmado. A palavra dele valia muito. Então ele dava um fio do bigode, antigamente. Falava que era o fio do bigode, que o cara não tinha barba, mas pelo menos bigode tinha. Então dava o fio do bigode. Então ele fala assim, it's a deal. É um negócio fechado. Ok, guys, it's a deal. Ele fala, if everything is alright, se tudo estiver perfeito, tudo estiver certo, you can come on Monday. Vocês podem vir na segunda. Né? Isso aí certamente deve ser uma quinta ou sexta. Então ele vai entregar a documentação dele ao proprietário, o proprietário analisa e libera, tudo bem. E eles então disseram, it's a deal. Está combinado. Ou vou ter ele para negócio fechado. Né? Quando você vai comprar alguma coisa, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, quando chega no final o cara fala, can we consider it a deal? Podemos considerar isso um negócio fechado? Yes, it's a deal. It's a deal. Pega essa expressão. Negócio fechado. Ok, pessoal? Então, gente, essa aí é o fim dessa lição, né? O Mark procurando alguém para dividir o apartamento. Conseguiu, né? Muito bem. Ele seguiu a ideia do amigo, botou lá um anúncio lá na lavanderia da universidade. E ali a pessoa sempre lê alguma coisa, alguém está vendendo, alugando, né? Até animais domésticos eles negociam ali. Tudo ali você vê. Venda de carro, alguém está querendo vender o carro, trocar. Tudo eles oferecem ali. É interessante. Então, está combinado. E eu pediria aos senhores, então, para deixar um like, se vocês gostaram dessa lição, tá? E, se puder, assinar o canal, quem não assinou, ok? Eu agradeço muito e por hoje, então, é só. Nos vemos na nossa próxima lição. See you in our next lesson.